quando nós damos ouvidos à palavra. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus, é Deus nos dominando. Nós temos que ver quem tem nos dominado: as nossas vontades, a nossa carne, os nossos próprios conselhos, ou o reino de Deus está dentro de nós nos governando? O reino de Deus dentro de nós e nós é a palavra. Quando a palavra está nos governando, quando a palavra nos está nos conduzindo, quando nós deixamos de andar segundo o que achamos, o que gostamos, e passamos a andar segundo o que a palavra nos orienta. Aqui no versículo 10, Romanos 13, 10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Versículo 11: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É o que ele diz: é hora de despertarmos do sono. Meu irmão, a pior coisa é o sono espiritual, e se nós não tomarmos cuidado, nós estamos dormindo. Quem está dormindo, como é que está uma pessoa? Como é que está uma pessoa que está dormindo? Ela está desapercebida, ela não está percebendo nada. Tem gente que está assim, pessoas, se nós não cuidarmos, somos assim espiritualmente, dormindo para as coisas de Deus, sem perceber as coisas de Deus, tendo apenas percepção das coisas desse mundo, dormindo para aquilo que a palavra ensina, para aquilo que a palavra diz. A pessoa, ela pode ser uma pessoa muito agitada, pode ser uma pessoa muito aguerrida, pode ser uma pessoa muito valente, mas na hora que ela dorme, acabou tudo, porque ela não está percebendo nada. A Bíblia fala de um rei que foi lutar contra Israel. Aí ele fugiu da guerra, estava perdendo. Ele chegou na casa onde tinha uma mulher, e ele conhecia aquele povo, achava que era bem-vindo, mas aquela mulher, ela não estava do lado dele, ele achava que estava. E ela o recebeu, deu comida para ele, e ele, cansado, foi deitar e dormiu. E ele era um guerreiro, um rei, acostumado com guerra, valente. Só que enquanto ele dormia, aquela mulher pegou um estaca e veio e cravou na testa dele, matou ele. Foi morto por uma mulher, um homem guerreiro, que homens tinham medo de se aproximar dele, mas ele estava dormindo. A mesma coisa se nós estivermos dormindo espiritualmente. Se tem uma coisa, se tem alguém que não tem mais poder nenhum sobre nossa vida, é o diabo, é Satanás. Jesus despojou ele de todo o seu poderio, e a Bíblia diz que Jesus deu dons, capacidade aos homens. Mas se nós estivermos dormindo espiritualmente, o diabo, ele faz o que quer na nossa vida, nos leva para onde bem entender, porque a nossa única arma são armas espirituais: a palavra, o entendimento, a compreender a palavra. Mas se a gente estiver dormindo, a gente não está percebendo nada. É igual a parábola do trigo e do joio, que um fazendeiro, ele semeou um campo de trigo, mas quando cresceu aquela planta, eles perceberam
que tinha joio no meio do trigo. E a semente que ele semeou era uma boa semente. Mas a Bíblia diz: enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Por que o inimigo semeou? Porque os homens estavam dormindo. Se nós estivermos dormindo para as coisas espirituais, o diabo vai se aproveitar desse momento para semear coisas na nossa vida, coisas ruins, sementes malignas, coisas, pensamentos, ideias e tudo que não presta. E a pessoa não percebe. Quando ela percebe, a plantação dela, que deveria ser perfeita, porque ela recebeu a boa semente da palavra, vai estar misturada, envenenada com o joio do diabo. Então ele diz assim: conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Não é hora de despertar, é hora de parar de dormir espiritualmente, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nossa salvação. Esse dia eu preguei sobre salvação. Jesus veio nos salvar de quê? Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, eu não lembro o versículo, acho que é o 21. Deixa eu ver se eu pego, só para ele pegar com precisão. É o 21 que diz: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque o pecado, ele é o que leva a pessoa à derrota, ao fracasso, à destruição. E Jesus veio nos salvar dele. Então nossa salvação está mais perto. Porque a pior coisa na vida nossa é o nosso pecado. Se a gente nos livrar dele, Jesus veio para nos salvar dele, a gente estamos com Deus. Não há impedimento de Deus agir. Nós nos preocupamos em pedir bênçãos, nós nos preocupamos em pedir isso, pedir aquilo, pedir saúde, pedir bênção na família, pedir uma coisa e outra. Mas se tiver pecado, não tem caminho para a bênção passar. Não tem como Deus. E pecado, nós vivemos num mundo que o pecado reina. A nossa carne, ela o natural dela é todo pecaminoso. É todo pecaminoso. Só a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica. Só a palavra de Deus que nos salva do pecado. Só Jesus que nos salva. E nós precisamos, se nossa salvação está mais perto, nós não podemos estar dormindo. Se a gente estiver dormindo para a nossa vida espiritual, quase não oramos, não damos atenção à palavra, andamos na nossa maneira de ser. Eu estava conversando ontem com a minha esposa, a gente estava conversando sobre vestimenta, né? Sobre vestimenta. As pessoas hoje andam tudo se desculpando, até numa frase que alguém colocou aí, uma moça, artista, né? Que ela disse assim: eu mostro meu bumbum, mas eu não deixo de falar de Jesus. Acho que a profissão dela é se mostrar seminua, mas nem precisa hoje ser artista, porque hoje as pessoas estão andando seminuas, estão andando. Eu estava falando para minha esposa: olha, no passado a gente lê na Bíblia o pecado do povo, muitos do povo de Israel, era a idolatria acerca de ídolos. Alguns ídolos que tinham ali no Baal, tinha alguns, aquela idolatria toda, tem vários. Hoje nós temos também a idolatria, mas o Deus
da humanidade hoje, que é adorado pela humanidade, está sendo o Deus da sensualidade. Da sensualidade. As pessoas hoje andam assim, tão sensuais. Roupas. Hoje eu lembro que nos anos 80, eu fui para São Paulo, finalzinho dos anos 80, em 90 alguma coisa, eu não lembro agora, eu fui trabalhar em Santa Amaro, Largo 13 de Maio, não sei se alguém conhece, e o Largo Santa, não sei hoje como que está o Largo 13 de Maio em Santa Amaro. Lá era o polo dos camelôs. Então a pracinha lá só tinha barraca de camelô. Descendo as ruas, aí tinha ali as drogas e a prostituição. E misturava-se assim. E as prostitutas naquele tempo em São Paulo, elas se diferenciavam das outras mulheres pelas roupas que elas vestiam. A maneira como elas vestiam, você olhar e dizer, ali está uma prostituta. Lógico que elas também tinham o chamado de atrair, de chamar os homens. Ali passando, elas davam um toque. Mas as roupas. Só que as prostitutas daquele tempo, elas vestiam-se mais bem do que as mulheres, a maioria das mulheres de hoje. Os shortinhos colados que elas vestiam para atrair os homens, hoje mulher casada usa e anda para cima e para baixo. Porque o Deus da sensualidade tomou conta do mundo. Eu estava falando isso com minha esposa, conversando de manhã, e à noite, minha esposa desceu aqui para a igreja, eu fiquei em casa e comecei a mexer na televisão e cheguei no SBT e estava passando um programa que alguém deve conhecer, que fala de moda. São duas pessoas especializadas em moda e eu parei para ver um pouco, e eles pegam aquelas pessoas que se vestem mal e ensinam elas a se vestirem. E eles estavam cuidando de uma moça, a moça está bonita, que ela se veste mal, e eles falando para ela, olha, você gosta de mostrar os seios, você gosta de exibir, né? Colocou silicone, gosta de exibir, você gosta de exibir o corpo, quer dizer, usar roupinhas curtas, apertadas. Aí ela vestiu um vestido lá bem apertado, bem colado o corpo, e ele disse assim, ó, isso não é roupa. Isso não é roupa de você vestir. Essa roupa mostra todas as tuas curvas. Eles são profissionais de moda, né? Eles dizem, isso não é roupa. Tudo bem, você gosta de mostrar o seu corpo? Aí ele disse, nós vamos mostrar. Ele passaram para ela, ele chama de look. Passou lá o look, um short, mas que não colava no corpo. Mostraram o vestido para ela, como ela gostava da sensualidade. Eles não tiraram a sensualidade dela, eles se comprometeram com moda, né? Mas eles tiraram o colado no corpo. Ele disse, não, o vestido você tem, você quer mostrar mais, não pode estar colado, aí fica toda a tua tudo. Ela falou lá, explicou, aleja. Mas hoje é o que mais nós vemos, é isso. Pastor, você vai pregar sobre roupa, sobre uso e costume? Não estou usando, não, porque a Bíblia diz, não dorme. E desde o dia que os camaradas que se colocaram, que antigamente quem fazia roupa era costureira, não é verdade? Hoje quem faz roupas, os responsáveis pelas roupas, quem são? São os gays. Os responsáveis é estilista. E os camaradas criam tudo, os camaradas têm uma mentalidade, eles têm uma mentalidade sensual. E eles fazem tudo para explorar. E o cristão não percebe, muitos cristãos não percebem isso.
Tem cristão que quando se vê, sai na rua, não diferencia do pecador. E uma coisa é certa, a pessoa diz assim, não, Deus não se importa com roupa, eu vou tirar desculpa. Mas o coração mostra, ou melhor, o exterior nosso, ele mostra o que está no interior. E não é só mulher não, hoje é homem também, né? Criaram, aí tem uns camaradas, igual a rede social, tem uns camaradas que malha na academia, aí depois vai tirar foto sem camisa para mostrar que está, como eles dizem, os homens dizem assim, né? Com barriga de tanquinho. Sensualidade pura. Porque quando um homem ele se malha e ele vai mostrar o corpo, porque ele está querendo mostrar para as mulheres, olha, estou sarado. Isso chama sensualidade. Como a mulher também, quando ela apresenta o corpo para desfilar na rua, ela está dizendo assim, olha, eu sou a bonitona, usa outra palavra aí meio baixa, não vou usar isso aqui nem em lugar nenhum. Mas é o que diz. Então quer dizer, agora isso para o cristão é muito sério, mas muitos estão dormindo e caindo nessa armadilha do diabo, da sensualidade. Porque é sério para o cristão, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele não pode ser um objeto de desejo do Zé que está na rua, ou da Maria que está na rua. Não pode ser. Ele tem que ser guardado para Deus. Eu peguei essa parte, não sei por que falar nisso, mas como exemplo. Mas são muitas as coisas que nós devemos estar acordados, apercebidos. Se a gente estiver acordado, nós vamos ver o que o diabo está semeando no mundo, e nós vamos ver que nossa salvação está perto, o que Deus tem para nós. Amém, Jesus? Então ele diz assim, o amor, isto digo conhecendo também, que já é hora de despertar do sono, que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Olha só, a noite representa o quê? Trevas, escuridão. A noite representa o momento que nós vivíamos, aquele tempo que nós vivemos sem Cristo, sem a palavra de Deus, que nós andávamos guiados às vezes por ideias de pessoas, que nós andávamos guiados, e olha que nossa sociedade tem os formadores de opinião, que vai formando as opiniões, artistas, pessoas, intelectuais, pessoas que estão aí cheios da fama, que o que eles fazem induzem as pessoas a seguirem. Você vê, por exemplo, um jogador de futebol, ele faz um corte maluco no cabelo, de repente tem um bocado de garoto fazendo, não é verdade? Um artista começa a usar um estilo, de repente tem um bocado de gente usando o estilo dele. Eles são formadores de opiniões, eles formam as pessoas. Só que essas pessoas são tudo separadas de Deus, agindo no seu pecado, a classe artística, adorando Deus na sensualidade. E se nós cristãos não estivermos acordados, apercebidos, se nós não entendermos, não, espera aí, eu não estou mais na noite, na escuridão, eu sei para onde vou, eu tenho a direção para onde vou, eu estou na luz, minha luz é a palavra, luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz, então a minha luz é a palavra, eu tenho que andar segundo a palavra, eu tenho que andar segundo a palavra, diz, não segundo alguém acha que é certo, segundo alguém defende, segundo alguém que criou uma moda, um estilo, e às vezes alguém cheio de pecado, cheio de erros, cheio de coisas erradas, com a mentalidade doentia, sensual, ou
sai desse campo da sensualidade, vamos para outro. Cria, não. A noite é passada. Eu não estou mais preso. Por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, minha vida antes de Cristo. Antes de Cristo, eu gostava de ouvir rock. Eu gostava daquelas bandas de rock. E vinha aqueles cantores, aquelas bandas, às vezes fazem show no Pacaembu, em São Paulo, no estádio do Palmeiras. Às vezes no Morumbi acho que nunca foi show lá não, mas foi muito Pacaembu e no estádio do Palmeiras. E eu comprava ingresso caro para ouvir aquelas bandas. Eu lembro que uma vez eu fui a um festival, o Filhos Monstro of Rock. Eu fui Philips Monstro of Rock. Eu fui uma vez, aquilo começou 11 da manhã e terminou 2 da manhã e eu estava lá. Eu tinha trabalhado a noite inteira. A noite inteira. E a gente ia, e a gente idolatrava aqueles artistas. Corria atrás dele, comprava tudo. Tinha banda que eu comprava tudo que era artigo dela, o que saía no vídeo, o que saía numa revista, o CD dela que saiu, às vezes até repetindo. Eu tinha vários CDs, tinha uma banda que eu tinha vários CDs dela repetidos, porque eles lançavam a coletânea e eu queria ter tudo. E pegava aquelas ideias malucas deles, achava que aquilo era o máximo, corria atrás para tirar foto, corria atrás para uma coisa e outra, aquele desejo de pegar um autógrafo do cara. Quer dizer, estava de noite, não sabia para onde ia, ficava adorando pessoas, escolas, por causa de um talento. Mas quando a gente está na luz, a gente aprende que se tem alguém que nós devemos correr para perto dele, que tem alguém que nós devemos buscar ele, ter sede dele, admiração, é Deus, é a palavra dele. A gente não precisa estar correndo atrás de determinadas coisas, determinados movimentos, até porque isso não leva a nada a não ser ao poço da perdição. Então a noite é passada e o dia é chegado. No dia que eu aceitei Jesus, o dia clareou. Hoje eu levantei cedo e eu fui orar. Eu resolvi orar. Eu sempre costumo descer aqui para a igreja cedo, mas hoje eu falei, não, vou orar aqui na minha sala mesmo. E da minha sala eu tenho uma visão aqui de fora, né? A sala é vidro, a porta. Eu fiquei olhando, eu fui orando, buscando a Deus. Eu fiquei vendo o dia nascer. Eu olhando o dia nascer. Os pássaros cantando já cedo, começou. Eu comecei a ver o sol querendo brotar. De repente criou um bocado de nuvens, o vermelhão sobre as nuvens, porque o sol estava nascendo. Estava meio nevoeiro, o nevoeiro começou a dissipar. De repente mudou de novo, o nevoeiro voltou. Aquela briga do dia. De repente eu olhei assim, parecia fogo, o sol estava nascendo lá, forçando a nascer por trás das nuvens. O dia não estava muito propício para ele. E eu comecei a olhar isso e aí começa o quê? O dia começa a nascer, começa a vir a claridade. A escuridão vai sendo dissipada. Você começa a enxergar as coisas claras. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a nossa vida espiritual. Estávamos numa noite, estávamos em trevas. Nas trevas você não vê para onde vai, você não tem a direção certa, você não tem o tino certo. Você faz escolhas para chegar a algum lugar, você procura coisas para dizer que isso aqui é bom para mim, e você não chega a lugar nenhum.
porque você está andando no escuro. Mas quando o dia nasce, ele clareia tudo, o caminho fica claro, as coisas ficam claras, você tem como atinar para onde você vai. E assim foi a entrada de Jesus na nossa vida. A entrada de Jesus na nossa vida, Ele iluminou, a noite passou. Então eu não tenho mais que andar nas trevas, eu não tenho mais que andar naquilo que as pessoas dizem que é bom para mim, que eu devo fazer, eu devo andar naquilo que eu tenho certeza que Deus me mostra na palavra dele que é bom. O que eu quero dizer é que o mundo está em trevas, e o mundo em trevas, ele fica criando suas coisas e mostrando para você que é bom e que você deve participar, você deve ver. O mundo, ele determina como você se veste, o mundo determina como você se comporta, o mundo determina aquilo que ele diz que é bom para você. E quem está em trevas segue o mundo, achando que é realmente aquele é o caminho. Eu estava vendo outra vez dois jornalistas do Globo News conversando sobre a liberdade que as mulheres conquistaram, e me surpreendeu muito o que eles chamaram de liberdade. Aí eles falaram: no ano tal, eu não lembro o ano, as mulheres conquistaram ir à praia e fazer topless. Foi uma conquista para elas. Ai, que bela conquista, hein? Olha o que o mundo tem por conquista. Olha o que o mundo tem: mostrar o corpo, ficar pelado. Isso é uma conquista para eles. Isso é a vitória. Não, porque era proibido fazer o topless. Agora não, pode chegar lá, elas poderiam fazer. Então elas conquistaram aquele direito naquela tal ano foi que a primeira mulher fez. Aí eu fiquei assim: tá de brincadeira, né? Isso é conquista. Mas é isso que o mundo coloca. Nós vemos no mundo que prega uma liberalidade e coloca isso como conquista, e a liberalidade sempre é o pior. Isso é a noite. Por que eles dizem que isso é liberdade? Porque eles dizem que isso é bom. Isso é bom. Se você não poder fazer aquilo, é ruim. Isso é bom. Aí o que acontece? A pessoa que está dormindo para as coisas de Deus, pega isso que o mundo diz que é bom, e ela diz: realmente é bom, eu vou ter que fazer, eu vou andar disso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou viver dessa maneira. Isso sim é ser livre. E vai vivendo e vai fazer. Só que cada dia mais a pessoa vai perdendo o caminho da salvação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E quando eu me entrego às coisas do mundo, eu estou me entregando a uma vida de pecado. Então, a vida de pecado. E a nossa carne, o nosso corpo gosta disso. Continuando aqui, nós estamos vivendo um mundo pecador, um mundo que defende só coisas que não prestam. De repente o certo virou errado, o errado virou certo. E aquele cristão que não está dormindo, desapercebido para as coisas de Deus, ele vai andar no natural do mundo. Ele vai dizer: não, isso aqui é normal, isso aqui é natural, isso aqui é a minha liberdade. Liberdade para o pecado. Então, continuando, a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Presta atenção. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo está prostrado, quer dizer, está prostrado, está entregue ao maligno, à vontade de Satanás. O mundo está assim. Então tudo que o mundo cria, tudo que o mundo defende, sempre tem o tempero de Satanás, porque o mundo está rendido a ele. E a Bíblia diz aqui que nós precisamos rejeitar as obras das trevas. Nós vivemos em um mundo que está em densas trevas. As obras deles, o que eles criam, o que eles defendem como bom,
como certo, está sempre sujeito a Satanás. São obras das trevas. Quando eu deixo a palavra de lado, quando eu durmo para as coisas de Deus, quando eu estou em profundo sono, eu não estou percebendo o que é de Deus, o que é do mundo. Eu estou percebendo aquilo que minha carne aprova. E minha carne aprova o que o mundo aprova, porque minha carne, a minha natureza humana é pecaminosa, como todo mundo. O que me diferencia do mundo em trevas, que está em trevas, é Deus na minha vida. Sem a palavra de Deus, que é luz, é a luz nossa, nós somos iguais a todos aí fora. Não tem diferença. Nós somos seres humanos como todos. Então o que vai nos diferenciar é a palavra. Se eu tiver a palavra, se eu tiver governado pela palavra, andando pela palavra, haverá uma diferença. Se eu não estiver deixando a palavra me conduzir, me guiar, com certeza eu vou aprovar o que o mundo aprova. Eu vou aprovar. O mundo aprova coisas erradas, coisas terríveis. E algumas aquelas coisas bem escandalosas, talvez eu ainda, pelo bom senso, falo assim, não, aí não, né? Mas muitas coisas eu vou aprovar, vou ter como natural. Já normal. Porque a primeira coisa que o mundo faz para implantar o pecado é mostrar para você, isso aqui não é vergonhoso. Não é verdade? Quando a pessoa não tem constrangimento de uma coisa, ela faz abertamente. Ela faz abertamente. Quando eu leio a palavra de Deus, aí eu vejo que tem coisas que Deus condena, e aquilo eu faço, isso aqui é feio aos olhos de Deus, é impuro, é imundo. Aí eu deixo criar dentro de mim o que é um constrangimento. Mesmo que eu tenha vontade, vamos dizer que a minha carne tenha aquela vontade de fazer aquilo, minha natureza humana, mas eu lembro da palavra de Deus dentro de mim, me constrange. Não, espera aí, isso é errado, isso não é certo, Deus não aprova isso, a palavra dele não aprova. Aí eu já vou, aquilo já vai me impedir de agir daquela forma. Se eu não tenho nenhum constrangimento, então eu falo. E o mundo que mais luta é para que as pessoas não se constranjam com o pecado. Aliás, eles condenam o Evangelho, que o Evangelho constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange o quê? Para não agirmos errado. Quando eu não tenho esse constrangimento, o mundo vai lutar por isso. É como aquela conversa daquele jornalista. Eles disseram assim, não, foi a vitória das mulheres poder ir lá na praia e fazer topless, quer dizer, mostrar os seios. Para isso é uma vitória. Eles colocam aquilo tudo de uma forma